Olá a todos que acompanham o canal Oráculo dos Druidas, aqui é o Osvaldo e hoje eu vou falar sobre a terceira letra ogâmica, Fern ou Fern, o amieiro. Mas antes eu gostaria de fazer algumas considerações sobre as pronúncias dos nomes das letras. Bem, já peço para não se preocuparem com isso. Tá? Há algumas pessoas que desistem de estudar o Ogham por achá-lo muito confuso, pois as letras são muito semelhantes e aqueles traços, né, eles são muito parecidos, então confunde muito. E ao se deparar com a questão da pronúncia das letras, aí que elas desistem de vez mesmo. Então, né, já não basta ser difícil, porque as letras são muito parecidas, ainda tem a questão de pronunciar corretamente o nome das letras para não passar vergonha. Bom, então vamos lá. Essa questão do nome das letras, ela é muito importante, justamente para preservar, né, a origem celta desse alfabeto. Contudo, falamos português e é compreensivo que tenhamos uma pronúncia completamente diferente do irlandês ou do inglês. Isso é normal. A gente vê alguns estudiosos que falam inglês, eles adaptam o som das letras à sua própria forma de falar, né, sem medo de estudar o oráculo, coisa que nós brasileiros temos esse sentimento, né, de vira-lata, né, porque a gente sempre tem medo de falar alguma palavra errada, né, em uma língua estrangeira, mas gente, isso é normal, tá? Isso é normal. Veja o meu nome, por exemplo, eu me chamo Osvaldo, e esse nome é uma adaptação portuguesa do nome Oswald. Oswald tem origem inglesa ou saxã, mas eu não me chamo Oswald, eu me chamo Osvaldo. Então, é normal essas adaptações, né? Eu mesmo pronuncio o nome de alguns autores aqui citados nos meus vídeos de forma errada, ou melhor, da forma que soa melhor para mim. Então, eu vou pronunciar da forma que soa melhor para mim, eu não vou ter mais vergonha disso, né? Outro exemplo é a própria palavra Ogham. Aqui no Brasil é comum as pessoas pronunciarem Ogham. A pronúncia correta, aproximada em irlandês moderno é Oan, né? Quando a gente escreve com o H é Oan. Quando a gente escreve sem o H, né, no irlandês antigo é Ogan. Mas isso não tem importância, né? Lá nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Austrália, nos países que falam inglês, eles falam Ogan. E eu também gosto de pronunciar Ogan. Mas se você quiser falar Ogan, não fique acanhado. Pode dizer Ogan. Não existe certo ou errado. É você que vai decidir qual a melhor forma de falar, tá? Não se preocupe com isso. Não se martirize por esse detalhe, né? Eu sempre digo, se você quer sofrer, sofra pela guerra na Síria, pelas crianças que estão passando fome, pela política do Brasil, enfim. Mas não sofra por isso. Esse não é motivo de sofrimento, até porque nós não estamos estudando a língua irlandesa, ou a poesia, ou o Ogham inserido na poesia. Nós estamos estudando o Ogham como oráculo, tá? Se ainda assim, se você se sente incomodado em pronunciar palavras de origem estrangeira e não tem certeza se elas estão corretas ou não, você pode denominar ou referir-se às letras do Ogham com o nome das árvores associadas a elas. Então, né, ao invés de falar bei, pode ser bétula, sorveira, amieiro, salgueiro, freixo, enfim, não há problema nenhum em chamar as letras pelo nome das árvores. Mas se ainda assim você diz assim, Oswaldo, mas eu não faço associação das letras com as árvores, né? Porque nós sabemos que nem todas as letras têm origem em nome de árvores. Você pode sim também chamar ou referir-se às letras pelo nome, pela origem do nome delas, como chama, terror, enxofre, farrapo e por aí vai, né? Tem bétula também, carvalho, aveleira. Enfim, não tem problema. O importante é que você saiba distinguir uma letra da outra e não faça uma mistura, né, com isso. Saiba que a bétula é a bétula, a sorveira é luz, é chama e por aí vai. É importante que nós saibamos aí tanto a origem do nome da letra
como a árvore que está associada a ela também. Outra dica que eu quero dar aqui é procure estudar o Ogham por Alckmin, por grupo, né? Como assim, Oswaldo? Normalmente, quando a gente vai estudar o Ogham, eu sempre fazia isso, né? Quando a gente pega um livro, ou quando a gente vai ler um artigo na internet, vai pegar uma apostila, a gente tem o costume de ler tudo de uma vez. E aí, quando a gente chega no significado oracular da última letra, a gente já não lembra mais nem qual foi a anterior. Então, assim, ao invés de estudar tudo de uma vez, né, às vezes é normal, a gente vai ler tudo de uma vez para absorver e depois vamos estudar mais profundamente letra por letra e tentar, depois que estudou as 5 primeiras letras, tentar fazer um paralelo, fazer uma comparação com as 5 primeiras letras, com o primeiro grupo. Depois que fez essa comparação, nós vamos para as próximas letras e aí vamos estudar letra por letra as próximas 5 e tentar fazer mais outra comparação, fazer uma associação com essas letras. Por quê? Porque esta é a forma mais fácil de compreender o Ogham. Depois que concluímos o estudo, nós vamos ver que o Ogham ele vai fazer todo o sentido. Ele não é por um acaso que ele foi organizado desta forma. Ele tem começo, meio e fim. E estudando desta forma, por Alckmin, por grupos, vocês vão ver que a coisa vai fazer todo sentido no final. Tá? Então, era isso que eu queria dizer. Eu espero que tenha deixado claro que vocês não fiquem acanhados pela forma como se pronunciam o nome de algumas de letras ou mesmo o nome de alguns deuses e bora estudar sem medo, tá certo? Então vamos lá, vamos aos significados oraculares da letra Fern, que é a terceira letra do alfabeto ogâmico. Essa letra está associada à árvore amieiro, o significado de seu nome também é amieiro, a cor é o vermelho, o pássaro gaivota, e a primeira palavra Ogham associada a esta letra é escudo dos bandos guerreiros. A segunda palavra Ogham é guarda do leite. E a terceira, proteção do coração. Bem, a gente percebe que as 3 palavras Ogham falam de alguma forma de proteção. Escudos, guardar, proteger-se, enfim. Né? No caso dos escudos, acreditam-se que os escudos dos celtas eram feitos de amieiro. Da madeira do amieiro, né? Assim como o recipiente para o leite, o balde também era feito com a madeira de amieiro, tá? Então, essas são as atribuições desta letra. Então, vamos aos significados da Escola das Árvores. Robert Graves associa o período que vai de 18 de março a 15 de abril a esta letra. E Liz e Colin Murray dão os seguintes significados para Fern: orientação, oráculo e proteção. Bem, por que eles associam orientação e oráculo? Eles fazem uma associação do mito do deus Bran, que é um deus galês, não um deus irlandês, à letra Fern. Por quê? Porque na mitologia galesa, no Mabinogi, nós encontramos esse deus, que é Bran, o abençoado, e ele tem uma forte associação com o amieiro, né? Ele é descrito como portando um escudo com ramos de amieiro, e o seu sobrinho Gwern, filho de Branwen, também significa amieiro em galês. Então, eles fazem um paralelo com uma parte da mitologia galesa em que Bran, mortalmente ferido numa batalha, ele orienta os seus companheiros a cortarem a sua cabeça, né, que é um ato mágico, para que ele continue sobrevivendo. E dessa forma ele dá uma série de orientações, ele serve como um oráculo que faz diversas profecias. Então Colin e Liz, eles fazem essa associação de orientação, oráculo, associando a esta passagem do mito do deus Bran. E proteção, sem dúvida, é uma referência aos escudos de proteção, como é dito nas palavras Ogham. Eles também associam ao terceiro mês, que é janeiro,
Eu devo ressaltar aqui que os celtas eles não seguiam os meses como nós seguimos, certo? O calendário celta antigo era baseado nas fases da lua, enfim, era um calendário completamente diferente do nosso. Então agora nós vamos aos significados da escola reconstrucionista. Erin Rowan dá o seguinte significado para a letra Fern: proteção física e emocional, claro, né? É o escudo, é a proteção do coração, né? O símbolo da emoção. E ela também associa a guerreiros e militares, né? Porque a madeira do amieiro, ela, quando cortada, ela fica vermelha. Então é uma referência aí ao sangue, aos militares também, e também como um escudo, né? Como nas palavras Ogans dizem, o escudo dos bandos guerreiros. Então ela associa esta letra aos guerreiros. A sua associação astrológica é com o asteroide Palas Athena. Né? Palas Athena, na mitologia romana, é a deusa da sabedoria, como nós sabemos, mas é também a deusa da guerra, né? Dos militares, né? Mas não é da guerra destrutiva, né? Como Marte. Ela é outro tipo de guerra, é uma guerra que visa aí uma reconstrução. Michael Kelly ele tem uma outra visão dentro dessa escola reconstrucionista, né? Como a origem do nome dessa letra também é amieiro, então ele busca quais eram a tradição que os celtas tinham com a madeira do amieiro. Então ele dá o seguinte significado: fundação e alicerce. Por que fundação e alicerce? Acredita-se que os antigos celtas utilizavam da madeira do amieiro para fazer pontes, porque era uma madeira resistente à água, certo? E também para fazer um alicerce das casas, aquelas casas que ficavam sobre lagos, enfim, eles faziam com a madeira do amieiro, justamente por ser resistente à água. Então ele dá este significado e também o significado de descobertas e firmeza. Tá? A deidade associada a esta letra, segundo o Michael Kelly, é Fitan e Fotla. Fitan é aquele personagem da mitologia irlandesa que se transforma num salmão e ele é imortal. Então, mais uma vez, ele associa também as deidades que iniciam aí com o seu nome com a primeira letra, que é F. Então vamos para a escola do esoterismo ocidental. John Michael associa os seguintes elementos a essa letra: água do ar. Da mesma forma que a primeira letra era o espírito do ar, a segunda, o fogo do ar, aqui nós temos a água do ar. Por que ele faz a associação de água do ar? Porque, como eu havia dito antes, todas as letras do Alchemy Beit estão associadas ao elemento ar e cada letra é associada a mais um elemento. No caso de Fern é água, justamente por ser uma madeira resistente à água. E a roda do ano, ou roda da vida, para o John Michael, vai de Alban Arthur para Alban Eilir. E o significado oracular que ele dá é orientação e conselho. Mais uma vez, associando ao mito do deus Bran, o abençoado. John Matthews, ele associa as letras do Alchemy Bay com o norte, né? As 5 primeiras letras com o norte, então está associado com a trilha da descoberta da sabedoria. E ele pega uma palavra Ogan, no caso o escudo de guerreiros, né, que a gente também conhece, que a gente viu lá como o escudo dos bandos guerreiros, né? Aqui a tradução ele usa apenas como escudo de guerreiros, e ele pega uma palavra dessa palavra Ogan que é defesa. Então quando sai numa jogada oracular, essa letra vai significar defesa, proteção, escudos, enfim, basicamente esse é o significado oracular da letra Fern. A gente percebe que a maioria das escolas concordam que essa letra significa proteção, defesa, escudos. Outras se baseiam um pouco mais no mito, né, do deus galês Bran, associando a passagem que ele dá uma série de orientações, ele também serve como um oráculo, tá? Então, basicamente é essa a interpretação dessa letra.
a gente percebe que é muito mais fácil. Então, como eu disse, as coisas vão ficando fáceis com o decorrer do aprendizado, tá? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Inscrevam-se no canal, deixem seus comentários, deixem suas dúvidas, enfim. E compartilhem, né? Então agradeço a todos e até mais.